Então, boa tarde. Vamos falar aqui sobre ortogonalidade. Então, lembremos primeiro que dois vetores não nulos, U e V, definidos por meio de segmentos orientados, são ortogonais se e somente se seu produto escalar é zero. A gente viu isso quando estudou geometria analítica. A gente viu que dois vetores seriam ortogonais, ou seja, formariam assim 90 graus, como aqui, quando a gente fosse fazer o produto entre eles, por exemplo, né? Lá deve ter sido dito algo assim: se você faz o produto escalar entre o 100 e o 010, no R3 foi definido como produto escalar, produto interno, né? Era assim que era chamado. Produto interno como sendo a primeira entrada vezes a primeira entrada, ou seja, 1 vezes 0. Depois a segunda entrada vezes a segunda entrada, 0 vezes 1. E depois 0 vezes 0, ou seja, você somava o produto das respectivas entradas, fazia essa soma, e aí nesse caso a soma aqui dá 0. Então sempre que o produto interno der 0, significa dizer que os dois vetores formam 90 graus. Então qual é a nossa intenção agora? A nossa intenção agora é generalizar essa ideia. É dizer que sempre que o produto interno que a gente definia em um espaço vetorial qualquer der 0, então os dois vetores desse espaço vetorial são ditos ortogonais. E isso vai fazer com que a gente possa dizer que duas matrizes são ortogonais, que dois polinômios são ortogonais. Ou seja, a gente não vai mais ficar preso única e exclusivamente à noção da geometria, em que a ortogonalidade era formada por dois segmentos de reta, tá certo? Então, de agora em diante, ortogonalidade para a gente significa simplesmente que o produto interno entre os dois vetores, quando você vai fazer o produto interno entre os dois vetores, isso deu 0. Não importa se esses dois vetores são polinômios, matrizes, funções, certo? Qualquer tipo de elemento de espaço vetorial. Sendo dois elementos no espaço vetorial com produto interno, então o produto entre os dois será sendo 0, significa que os dois vetores são ortogonais. A gente vai dizer que eles são ortogonais. Então vem essa definição. Você já viu um espaço vetorial euclidiano, ou seja, com um produto interno. Dizemos que dois vetores, U e V, são ortogonais se e somente se o produto interno entre os dois é igual a 0. Um conjunto S formado por R vetores aqui, né? O 1, o 2, etc., até o R, contido em V, se diz ortogonal se e somente se, primeiro, a norma dos... Perdão, não é ortogonal, é ortonormal, né? Nesse caso, ortonormal, tá? Ortogonal é sempre que a gente tiver que o produto seja simplesmente 0. Agora, um conjunto de vetores vai se dizer ortonormal, primeiro, se a norma dos vetores for todas elas iguais a 1, isso não importa qual seja o vetor, né, com i variando de 1 até r. E segundo, dois vetores quaisquer de S distintos entre si são ortogonais. Ou seja, se eu multiplicar qualquer UI vezes, né, interno, o J de dois vetores desses quaisquer de V, então isso daqui vai dar sempre 0. Ou seja, eles são 2 a 2 sempre ortogonais. Eles são 2 a 2 sempre ortogonais. E a norma de cada um individualmente é sempre 1. Então, um conjunto que for formado por vetores assim, será dito um conjunto ortonormal. Ok? Tudo bem até aí? Tudo entendido? Alguém quer fazer alguma pergunta no início? Ou está bem entendida essa definição? Acredito que sim, pelo silêncio. Beleza, obrigado pela confirmação. Então, olha só, agora as condições 1 e 2 da definição, elas podem ser escritas de uma maneira sintética. Pode ser que, ao invés de ficar escrevendo assim tão longamente, a gente pode dizer simplesmente isso aqui, ó. Quando a gente diz que o produto interno entre o I e o J, é o delta de Kronecker, delta é o nome da letra. Tem alguém tentando entrar na sala, né? Pelo menos foi o que eu ouvi aqui, um barulhinho no meu ouvido aqui, deve ser alguém tentando entrar. Deixa eu ver.
Eu acho que conseguiu entrar. Ó, tá aqui. Bem que eu percebi que tinha alguém tentando entrar. Pronto. Bem-vindo, Davi. Então, continuando, uma maneira de sintetizar o produto, a escrita do produto é essa daqui, tá? Quando eu digo a você que o produto interno está dando delta de Kronecker, significa dizer que se o I for igual ao J, então o delta de Kronecker é 1. E se o I for diferente do J, o delta de Kronecker é 0. Ou seja, quando a gente escreve que o produto interno entre dois vetores o I e o J é igual ao delta de Kronecker, isso significa dizer que se os dois forem iguais, na verdade, né, se for o mesmo, então esse produto interno dá 1. E se os dois forem diferentes, então o produto interno dá 0. Tá? Essa linguagem ajuda a facilitar a escrita. Então é bom que a gente saiba disso. Pois bem, terminado essa parte da definição do produto interno, melhor, da definição da base, não, que por enquanto não chamaremos de base, mas da definição da ortonormalidade, tá? Isso daqui é a definição da ortonormalidade e também a definição de dois vetores ortogonais. Então, terminada essa fase, vamos ver os resultados, as proposições que surgem daqui. Então, primeiro esse exemplo. Esse é o exemplo clássico, que eu até já citei antes, né? Se você tem 1, 0, 0 e 0, 1, 0, então quando você faz o produto interno, você vai fazer 1 vezes 0, depois 0 vezes 1 e depois 0 vezes 0 e vai somar os resultados. Então isso daqui vai dar 0. Se você pegar esse segundo com esse terceiro, vai ser 0 vezes 0, depois 1 vezes 0 e por fim 0 vezes 1. Também somando esses resultados, isso vai dar 0. Então, esses vetores 2 a 2 são todos ortogonais. Além disso, se você for pegar a norma, né, a norma de qualquer um deles, digamos o primeiro, é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas entradas. Então vai ser a soma de 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, naturalmente, vai dar 1. A mesma coisa se você pegasse o segundo. Vai ser 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. E o terceiro, 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, todos eles têm todos norma 1. Portanto, eles são ortogonais 2 a 2 e têm norma 1. Logo, esse conjunto S é chamado de um conjunto ortonormal. Bem, vamos ver a próxima observação dele. Em geral, claro, né? Se o N for maior ou igual do que 2, ou seja, se ao invés de você estar pensando no R3, você estiver pensando, como nesse caso aqui, no Rn, não importa o N maior ou igual do que 2, é claro que quando você faz os produtos internos, como as entradas 1 nunca coincidem uma com as outras, então o produto interno sempre vai dar 0, 2 a 2. Portanto, esse conjunto aqui é um conjunto que é ortogonal 2 a 2. Além disso, a raiz enésima aqui, não importa qual seja, na verdade a raiz quadrada aqui nos interessa, né? A raiz da norma, a raiz quadrada, desse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, até o último quadrado, para qualquer um desses vetores também sempre vai dar 1. Portanto, esse conjunto também tem as normas 1 para todos os seus vetores. Logo, ele é um conjunto ortonormal. É um conjunto ortonormal, ok? O Rn para n maior ou igual do que 2 é um conjunto ortonormal. Bem, aí vamos à primeira proposição. Gente, qualquer dúvida, se eu estiver indo muito apressado e tal, estiver dizendo coisas que não estão entendendo, falem, tá? Então, todo subconjunto ortonormal contido num espaço vetorial euclidiano é necessariamente Li, tá? Ou seja, todo conjunto ortonormal contido num espaço que tem um produto interno, ele é necessariamente Li. Bem, vejamos a demonstração dele. O que ele está nos dizendo aqui? Eu quero mostrar que o conjunto que ele deu aqui, o SLI. Então, o que eu faço? Eu escrevo uma combinação linear nula. O que eu quero provar? Eu quero provar que os coeficientes da combinação linear
são todos nulos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto interno. Eu pego o G1 aqui, né? Eu poderia ter pego qualquer um deles. Eu peguei aqui o G1 e fiz o produto interno com essa combinação linear. Então, o produto interno do G1 com o 0 é o que está escrito aqui. Produto interno do G1 com o 0. A gente já viu que isso dá sempre 0, né? Agora, o produto interno com toda essa combinação linear vai ficar produto interno do G1 com toda a combinação linear, tá certo? Aqui está a vírgula. Agora, isso é igual ao quê? Bem, o G1 distribui em cada uma das parcelas, né? Então vai ser G1, G1 e você tem o alfa 1 que fica fora. Então você tem esse produto interno. Aí você tem G2, G1, aí você tem até o GR, G1. O que acontece? G1, G1, lembre-se do delta de Kronecker que falamos até agora, né? Isso daqui vai ser igual a 1, tá? O produto interno do do G1 com o G1 vai ser igual a 1. Enquanto que o produto interno do G2 com o G1 dá 0, do G3 com o G1 dá 0 e assim por diante, até o GR com o G1. Todos eles serão nulos. Então você vai ter uma vez o alfa 1, portanto isso daqui dá alfa 1, e o restante vai ser 0 vezes alfa 2, 0 vezes alfa 3, etc., até 0 vezes alfa R. Portanto, o único que sobra é o alfa 1. Então, dessa forma, você conclui que o alfa 1 é igual a 0. Você concluiu que o primeiro coeficiente é nulo. Mas você quer provar que todos eles são. Ok. Então, esqueça o G1 e faça o mesmo procedimento agora com o G2. Então, o G2 vai ficar aqui nessa posição. E aí você faz o produto interno com toda a combinação linear, só que agora com o G2. Aí o que aconteceria? Aqui daria 0, né? Porque aqui você teria G2, e G1, G2 daria 0 o produto interno. E aqui você teria G2, G2. Então aqui daria 1. Aqui daria 1. Então ficaria 1 vezes alfa 2. E aqui você teria então o alfa 2, e você concluiria que alfa 2 também é 0. Então depois você esquece o G2 e usa o G3. Depois esquece o G3 e usa o G4. E assim por diante, até o momento em que você usa o GR, que é o último. E você assim vai provar que o alfa 1 é 0, depois que o alfa 2 é 0, que o alfa 3 é 0. E assim você vai conseguir provar que, na verdade, todos eles são nulos. Portanto, você tem que a combinação linear desses vetores aqui do S só é nula se todos os coeficientes forem nulos, ou seja, esse conjunto ele é linearmente independente. Se isso ficou claro, vamos para a próxima proposição. Proposição. Seja S formado por esses vetores um subconjunto ortonormal do espaço euclidiano V. Ou seja, estamos diante de um conjunto que é ortonormal. Isso significa dizer que eles são 2 a 2 ortogonais, ou seja, o produto interno entre eles é sempre 0, a menos que eles sejam iguais, né? E quando são iguais é 1. E além do mais, a norma de cada um deles é igual a 1. É isso que nós temos. Então, o que ele afirma aqui? Ele diz que qualquer que seja o vetor U em W ou em V, qualquer que seja o vetor U em V, o vetor V igual a U menos esse produto, etc., é ortogonal a todo vetor do subespaço gerado pelos vetores de S. Esse vetor V, escrito dessa maneira, isso para qualquer que seja o vetor U em V, ele é ortogonal a todo vetor do subespaço gerado pelos vetores de S, ou seja, a todas as combinações lineares dos vetores que compõem S. Eu estou afirmando aqui, gente, o que eu estou afirmando em linhas gerais é que se eu fizer esse vetor V aqui, né, eu fizer o produto interno com uma combinação linear dos vetores do S, certo? Assim, eu estou afirmando isso, que se eu fizer V combinação linear com
interno com uma combinação linear dos vetores de S, então esse produto interno dá zero. É isso que eu estou afirmando. Tá? Ficou claro? Porque ele está afirmando que V, escrito dessa maneira, ele é ortogonal a todo vetor do espaço gerado pelos vetores de S. Os elementos dos espaços gerados pelos vetores de S são as combinações lineares. Então ele está afirmando que se eu pegar esse V e fizer o produto interno com a combinação linear dos vetores de S, isso vai dar zero. Tá? Ficou claro que é isso que ele está afirmando? Então é essa a nossa busca, mostrar que esse produto interno dá zero. Lembrando que V é esse vetor horrível aí. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue acompanhar a demonstração dele. Demonstração. Devemos de início, observemos de início, que se V for ortogonal aos vetores de S, então será ortogonal a toda combinação linear de S, ou seja, de fato, aí ele quer mostrar isso, tá? Se V for ortogonal aos vetores de S, então ele será ortogonal a toda combinação linear de vetores de S. Então o que ele faz? Ele pega um W. Quem é esse W? Esse W é uma combinação linear dos vetores de S, tá? Então ele vai fazer o produto interno, VW, assim como a gente acabou de argumentar. E aí ele tem aqui o V e tem aqui a combinação linear dos vetores de S, que é justamente o W. Então essa igualdade aqui é simplesmente reescrever o W como combinação linear. Agora o que ele faz? Ora, ele distribui. Já que eu tenho uma soma, né, as propriedades que nós vimos na aula passada mostram que eu posso colocar o V produto interno com cada um dos vetores da soma. Então isso vai ficar alfa1, que ele colocou aqui em evidência, aí V produto interno com G1, que é o que está aqui. A outra parcela seria alfa2 em evidência, V produto interno com G2, e assim por diante até chegar na última. A última, alfa-R em evidência, V produto interno com GR. Mas eu estou tomando por hipótese, né, se V é ortogonal aos vetores de S. Então o que acontece? Eu estou tendo aqui o produto interno V G1 até o VGR. Né? Por que isso é zero? Isso é zero porque já que ele é ortogonal, isso aqui é zero. Até o final é zero. Todos os produtos internos serão zeros. Independente do fato de alfa1 até alfa-R ser zero ou não. Então, o que eu provei primeiro foi que se for ortogonal, se V for ortogonal, então ele será, se ele for ortogonal a cada GI, ele será ortogonal à combinação linear. Agora eu quero mostrar que ele é ortogonal a cada GI. Tá bom? Lembre-se quem é V, tá? Não vamos esquecer do V. Deixa eu voltar nele, porque eu botei ele um pouco para cima, nessa altura ninguém lembra. V é essa coisa horrível aqui, tá? V esse vetor feio aqui. É um vetor U menos UG1, G1 até menos UGR, GR, tá bom? Então, lembre-se que isso aqui é um número, tá? Então, isso daqui é um produto por escalar. É um número vezes o vetor do conjunto S. Aqui é um número vezes o vetor do conjunto S. Então, esse é o V. Então, o que ele está fazendo aqui agora? Bem, deixa eu colocar na posição que está para ficar certinho. O que ele está fazendo aqui agora? Ele está fazendo VG1. Quem é V? V é tudo isso, ó, essa coisa horrível aqui. E G1 está no final. Então, deixa eu ir marcando, né? V quem é? V é isso aqui tudinho, ó. Tá bom? E G1 quem é? O G1 está só repetido aqui. Tá. Mas aí, o que é que nos permite as propriedades? Permite que a gente distribua isso, né? A gente consegue fazer o G1 interno com todo mundo. Então, o G1 interno com o 1, aqui, ó, ele pegou o G1 com o 1. Perdão, com o U, né? G1 com o U. Aí, menos, ele tinha aqui o G1, G1. Então, ele pegou esse G1, isso aqui é um número. O número ele deixou fora. E ele pegou o G1 aqui, ó, esse G1, e fez o produto interno com esse G1, que é o que está aqui, ó. Esse número ele só repetiu. E aí ele continua fazendo isso até o último. Como vai ser o último? O último vai ser G1U, perdão,
GRU, que é o número que está aqui, ele simplesmente repetiu, e G1, GR, que é o que está aqui. Pronto. Aí o que aconteceu? Bem, o que aconteceu é que essas coisas vai ter algumas eliminações, né? Todo mundo vai se eliminar, ficando por fim só os G1s, né? Porque como eu estou considerando V, né? Pois V ortogonal a cada GI, eu estou considerando que G é o quê? Eu estou considerando que esses caras daqui desapareceram, gente. Então, o que sobrou? O que sobrou, gente? Alguém vai me dizer? Professor, não entendi não como que chegou nesse U, G1 menos o G1. Tá, mas a distribuição você entendeu? Não entendi, a distribuição sim. Tá. Agora como chegou nesse U, Então, G1, é isso que a gente tem que concluir agora, né? Por que sobrou só o UG1 menos o G1, né? Por quê? Porque o G1 interno com qualquer GI, o que você quiser, G1 interno com qualquer GI, quanto é isso? Quando o I é diferente do 1. É ortogonal, gente. Tá? Vai ser 0. Isso. Todo mundo aí vai ser 0, porque desde o início está dito que é um subconjunto ortonormal. Se ele é ortonormal, então ele é ortogonal. Certo? Então, aqui todo mundo é nulo. Todo mundo é nulo. Certo? Então, quem não é nulo? Beleza, então. Só não é nulo esse primeiro e esse aqui, ó. Porque aqui é 1. Certo? Aqui é 1. O produto interno G1 com G1 vai ser 1. E todos os outros vão ser nulos. Então, esse aqui é 1, vai dar isso aqui, você vai ter esse, então dá essa diferença. E todos os outros se anulam até o final. Ok? Ora, então deu o mesmo, né? Se deu o mesmo, então a diferença dá 0. Qual é a sua conclusão? É que o V interno com qualquer um dos GIs vai ser nulo. Portanto, ele é ortogonal a todos os GIs. Certo? Porque foi feito para o G1. Mas se tivesse sido feito para qualquer outro G, iria se eliminar todos, menos aquele que coincidisse. E aí ia sobrar justamente U com ele, que seria a primeira também, porque na distribuição é sempre, por exemplo, se fosse G2, ó, vamos apagar todos e vamos pensar no G2, para entender o que eu estou dizendo, porque está muito riscado, né? Deixa eu apagar e vamos pensar no G2. Se ao invés de ele ter usado essa demonstração aí para o G1, ele tivesse feito para o G2. Então, se ele tivesse feito para o G2 aqui, ele teria o mesmo U aqui, ou melhor, o mesmo V aqui, e aqui seria G2. Aí, quando ele distribuísse, aqui seria G2U. Né? Aí ele sairia distribuindo os outros, aqui seria G2G1. Mas o próximo passo seria menos U G2, aqui seria G2 também, né? U G2, e aqui ficaria G2 G2. Seria a próxima parcela depois dessa, né? E aí daí em diante, todas elas nunca mais aconteceria do G2 encontrar outro G2, seriam todos diferentes. Então daqui para frente todos se anulam. E aqui esse daria 1. Esse daqui daria 0, porque o G1 e o G2 são diferentes. Só daria 1 quando ficasse o G2 G2. Então o que sobraria? Sobraria o G2. Aí você ficaria com o G2 menos o G2, daria 0 do mesmo jeito. Portanto, se tivesse sido 2, daria 0. Foi o 1, deu 0. Sendo 2, daria 0. Sendo qualquer um dos GIs, vai dar 0. Então você conclui que V é ortogonal a qualquer um dos vetores do conjunto S. O que eu queria demonstrar mesmo? Eu queria mostrar que
qualquer que seja o U pertencendo a V, o vetor V, que é esse horrível, é ortogonal a todo vetor do subespaço gerado pelo S. Então está provado, né? Porque a gente já provou que é ortogonal a toda combinação linear, se acontecer dele ser ortogonal a cada um. E aqui a gente acabou de provar que ele é ortogonal a cada um, ok? Ou seja, a demonstração foi feita meio no caminho contrário, né? Primeiro foi mostrado aqui que ele é ortogonal a toda combinação linear. Ele é ortogonal a toda combinação linear, porque deu zero. Mas, para isso, a gente usou o fato de que aqui teria que ser zero, o outro teria que ser zero, até aqui teria que ser zero. Aí a dúvida era, é zero? É sim, porque a gente mostrou que para qualquer um que eu pegar, vai dar sempre zero. O V com qualquer um deles, mostramos para o G1, mas poderia ser para qualquer um. Vai ser sempre zero. Portanto, o V ele é ortogonal a qualquer combinação linear dos vetores de S. Está terminada a demonstração. Acho que foi claro, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode dizer. Pois bem, então continuar na próxima página. O E não quer subir, deixa eu ver se ele desce com o teclado. Aqui, pronto, desceu, né? Ele ainda conclui aqui o que a gente tinha concluído. Ele diz aqui, pois G1 é igual a 1 e G1 é igual a 0 para todo i diferente de 1. De maneira análoga, se prova para V2, se prova para VR, portanto vai ser sempre 0. Ele concluiu aquela frasezinha nossa lá. Mais alguma pergunta? Só essas mesmo? Ninguém fez nenhuma, né? Só. Beleza. Então, definição 5. Seja V um espaço vetorial com produto interno, ou seja, euclidiano, de dimensão finita. Se um conjunto B, formado pelos vetores G1 até Gn, for uma base de V e simultaneamente for um conjunto ortogonal, então diremos que B é uma base ortonormal de V. Então, se um conjunto B for uma base de V e simultaneamente for conjunto ortonormal, então, base ortonormal é chamada base ortonormal, tá bom? Se ela é base e ela é ortonormal, então ela é chamada base ortonormal. Porque a definição de ortonormal foi dada em cima de um conjunto e não em cima de uma base. Por isso ele está estabelecendo a linguagem. Está dizendo que se for uma base e for ortonormal, a gente diz base ortonormal. Mas é tão natural, né, que seja assim. Talvez não merecesse nenhuma definição. Mas vamos lá. B, a nossa clássica base canônica do R3, é uma base ortonormal. Porque todo mundo aqui é ortogonal 2 a 2 e, além disso, cada um tem norma 1. Pronto, chegamos ao famoso processo de ortonormalização de Gram e Schmidt. Gram e Schmidt, né? Duas pessoas. Todo espaço vetorial euclidiano de dimensão finita, diferente de zero, admite uma base ortonormal. Ou seja, se eu pegar um espaço vetorial que tem um produto interno, né, e ele for de dimensão finita, eu sempre consigo nele uma base que os vetores 2 a 2 são ortogonais e as normas dos vetores são todas iguais a 1. Interessante, né? Sempre consigo. Então vamos à demonstração desse fato. Bem, primeiro, suponha que a dimensão é 1. Dimensão é 1. E aí, se a dimensão é 1, você tem uma base que tem um vetor só, né? Então, se isso daqui é uma base, você tem logo, né? Você já sabe logo de primeira que U não é o vetor nulo. U não é o vetor nulo. Lá nas minhas coisas. U não é o vetor nulo. Né? U não é o vetor nulo. Se U não é o vetor nulo, então a norma de U é um número diferente de zero. Beleza. Então, o vetor G1 formado por 1 vezes a norma de U vezes U, ou seja, você pega esse número, né, já que ele não é zero, você pode pensar no número 1 sobre a norma de U. Aí você pega esse número e multiplica o próprio vetor U. E aí você vai ter um outro vetor que ele chamou de vetor G1, que ele quer construir uma base.
ele vai construir uma base assim, vai ser o vetor G1, o vetor G2, etc., até o vetor G dimensão, N, Gn, digamos. Ele vai construir uma base assim. Aí o primeiro vetor ele vai construir dessa maneira. Se a dimensão do espaço vetorial tiver só 1, ele pega um vetor U, pega o vetor U que é base, um vetor diferente de 0, pega a norma dele, que é diferente de 0, pega 1 sobre a norma e multiplica o próprio vetor. Sempre vai existir base, né? Porque a gente já provou que todo espaço vetorial tem uma base. A gente está mostrando aqui usando uma base que a gente já garantiu que existe. Só que a gente não garantia que ela tivesse norma 1. Então, se você pegar uma base de um vetor, de um espaço vetorial que tem dimensão 1, ou seja, um vetor só, e ela não tiver norma 1, você pode fazer com que passe a ter 1 de norma 1. Basta você pegar 1 sobre a norma do vetor que você tem e multiplicar pelo próprio vetor. Que vai ser igual, essa maneira de escrever eu não gosto muito, mas de qualquer forma, é um vetor que não vai ter, que vai ter norma 1, por quê? Porque se você pegar a norma disso daqui, o que vai ser a norma disso daqui? Vai ser 1 sobre a norma de U. Se eu pegar a norma disso daqui, isso é um número, né? Vamos pegar assim, norma de 1 sobre a norma de U vezes o próprio vetor U. O que é isso? Isso é um número e isso é um vetor. Então a propriedade nos diz que eu tiro o número, ou seja, eu tiro o número 1 sobre a norma de U e multiplico pela norma do vetor. Multiplico pela norma de U. Aí o que acontece? Norma de U dividido por norma de U dá 1. Pronto. Então a norma desse vetor aqui, G1, vai ser 1. Certo? A norma desse vetor é 1. Basta você fazer essa conta dessa maneira, você vê que é verdade. Então ele de fato concluiu, ele conseguiu, dado uma base de um espaço vetorial de dimensão 1, dada essa base, ele consegue escrever um vetor dentro do mesmo espaço vetorial que tem norma 1, que é o vetor G1, e essa é uma base ortonormal, porque esse vetor, ele não tem um outro para poder mostrar que ele é ortogonal com ele, e ele é um vetor de norma 1. Então eu não posso dizer que ele não é ortogonal com ninguém, portanto tem que aceitar, mas eu posso dizer que ele tem norma 1. Então ele é a base do espaço vetorial de dimensão 1 e é uma base ortonormal. Bem, aí vamos pensar se não for 1, se forem 2. Dimensão 2. Bem, agora você tem dois vetores, o 1 e o 2 na base. Você pegou uma base do espaço vetorial de dimensão 2. Bem, você já pode pegar e criar o G1 fazendo o 1 sobre a norma de U1, né? Do mesmo jeito que a gente falou para a dimensão 1. Tá. E agora você precisa de um vetor 2, de um segundo vetor. Então o que você faz? Você pega V2, que é igual a U2, que é esse vetor aqui da base, menos o produto interno entre o U2 e o G1, que você obtém dessa maneira, e multiplica isso pelo G1. Ele está afirmando que esse vetor ele é ortonormal a G1 devido à proposição 4, ou seja, a proposição anterior. A proposição anterior mostrou que todo vetor escrito dessa maneira ele é ortonormal aos vetores escritos assim, a qualquer vetor, né, que você obtém a partir dessa maneira aqui. Lembre-se que foi a proposição que nós vimos agora há pouco, tá certo? Ela está aqui em cima, deixa eu ver. Não, está na outra página. Foi a proposição que nós vimos agora há pouco, né? Esse daqui era o vetor U, o vetor V que a gente tinha lá, tá? E esse daqui era o tal do vetor U. Então, olhem a proposição anterior e vejam que, de fato, o que está dito lá é que todo vetor escrito dessa forma, ele é ortogonal aos vetores do tipo G1 devido a essa proposição que nós vimos antes. Logo, o que acontece? Bem, mas se você tiver dúvida, repito, você pode calcular a norma aqui, tá? Calcule a norma e você vai ver que a norma do V2, calcule o produto interno, né? Você quer ver que o vetor V2, que é esse daqui, ele é ortogonal ao vetor G1. E aí você faz o produto interno, que é aquele que a gente fez agora há pouco para G1 até GR, faz só para esses dois e você vai ver que vai ser ortogonal também. É a mesma conta que a gente fez antes. Bem, logo o vetor G2,
Quando eu pego esse vetor, V2 aqui, ele não obrigatoriamente tem norma 1, tá? Ele não tem norma 1. Eu apenas achei um vetor que ele é ortogonal ao vetor G1. Mas eu quero que ele seja de norma 1, para que eu tenha uma base ortonormal. Então eu crio um vetor G2. Como? Pegando o vetor V2 e fazendo a mesma coisa que eu fiz com o G1. Multiplicando por 1 sobre a norma do V2. E aí eu tenho um vetor que tem norma 1. E assim eu obtenho o vetor G2. Veja, aqui nesse nosso espaço de dimensão 1, nós só precisamos de um vetor G1. Então, no primeiro passo, nós simplesmente estabelecemos um vetor, que era o vetor G1. Nesse segundo passo, nós precisamos estabelecer dois. Usamos essa ideia para construir o vetor V2 e depois normalizamos ele. Normalizar é isso aqui, é pegar o vetor e multiplicar por 1 sobre a norma dele. Quando a gente faz isso, a gente consegue fazer com que a gente tenha um vetor de norma 1 e esses dois vetores, porque foram construídos dessa maneira, eles são ortogonais. Então nós temos de novo uma base ortonormal. Bem, o mesmo raciocínio nos permitirá construir uma base ortogonal em qualquer caso, na dimensão que você quiser. Porque até aqui você já construiu para 2. E se apareceu o 3, né? Se você for pensar no de dimensão 3, vamos imitar? Vamos fazer o de dimensão 3. O que aconteceria se nós estivéssemos em busca de um de dimensão 3? Vejamos. Eu quero construir agora uma base de dimensão para dimensão 3, né? Vamos pensar que a dimensão de V agora é igual a 3. O que a gente tem? A gente pega uma base, né? Pega uma base qualquer do espaço vetorial de dimensão 3. Qual foi a notação que ele usou para a base? Ele está usando a base que ele pega no início, o 1, depois o 2 e assim por diante, né? E vai construindo a G1, G2, etc. Eita, não precisava minimizar, né? Eu acho que basta eu tocar aqui, isso. Então, pega uma base, digamos, com os vetores o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Essa base não é uma base ortonormal, é só uma base como outra qualquer. Sim, só uma base como outra qualquer, não obrigatoriamente ortonormal. Quando tinha dimensão 1, o que foi que a gente fez? A gente pegou o 1 e multiplicou por 1 sobre a norma de 1. Aí a gente chamou esse vetor aqui de vetor G1, certo? Que a gente está querendo montar a base ortonormal, chamou de G1. Então, quando tem dimensão 1, basta você pegar esse G1 e você já tem a base ortonormal. Mas como nós queremos agora um com dimensão 3, o que a gente fez? No segundo passo, a gente pegou uma base que tinha o 1 e o 2, e aí o que a gente fez com o 2? Vamos olhar o que a gente fez aqui. O que a gente fez com o 2? A gente criou um V2 que era assim. Um V2 que era dessa maneira, a partir do U2, né? Deixa eu voltar para lá. A gente criou um V2, né? A gente criou um V2. Eita, caramba. Às vezes dá trabalho. Criou um V2 que foi obtido fazendo o quê? Pegando o segundo vetor dessa base, que era uma base qualquer, e fazendo menos, como é mesmo a formulinha, menos o 2G1G1, né? Menos o 2G1G1. Então, menos o produto interno entre o 2, depois o 2, depois G1, e isso tudo multiplicando G1. Que a proposição anterior garante. O que a proposição anterior garante? Ela garante... Deixa eu tentar apagar aqui. Não estou conseguindo visualizar o vetor, o cursor. Está muito pequenininho o cursor. Vou ver se eu dou um jeito para evitar isso.
Só consigo ver o vetor, o coisa quando ele chega na parte da barra de tarefas. Está muito pequenininho. Bem, G1, G1, pronto. Aí ele pega um V2, que é assim, e qual é a informação que ele tem da proposição 4? Ele tem na proposição 4 que o produto interno entre o V2 e o G1, produto interno entre o V2 e o G1 é nulo. Ele tem essa informação lá da proposição 4, que ele usou o G1 aqui. Então, a proposição 4 garante que o V2 aqui, com esse G1 que você usa aqui, eles são ortogonais. Ok, então eu já tenho um vetor que é ortogonal, mas o que eu quero é que ele seja ortonormal. Então, o que eu faço? Eu pego esse V2, puxa, tá ruim demais ver o cursor, eu depois vou tentar ver se eu mudo a posição desse cursor, o jeito de ver esse cursor. Bem, aí eu vou pegar o V2 e vou multiplicar por 1 sobre a norma do V2, né? Vou multiplicar por 1 sobre a norma do V2. Fica ruim, sem ver o cursor, eu não consigo escrever direito. Bem, aí o que acontece? Quando você faz isso, você obtém o vetor que a gente vai chamar de G2. Ok, aí você diz assim, e qual seria o próximo passo se eu agora quero mais um, né? Se eu quero o vetor G3. O procedimento é o mesmo, tá? O procedimento é o mesmo. Você vai... Vou tentar visualizar o vetor aqui, o cursor. Você vai fazer o quê? Você vai criar o G3. Como é que cria? Para terminar o vetor G3, o que você faz? Você precisa construir o vetor V3, né? Então, você usa o que a gente viu na proposição 4. Ou seja, quem vai ser o vetor V3? Ora, o vetor V3, você vai pegar o vetor U3, que está na base, aí menos o próprio U3 interno com o vetor G1, que foi o primeiro que você construiu. E isso multiplica, a multiplicação por escalar, vezes o próprio vetor G1. Aí agora você faz novamente o U3 e vai aumentando aqui para o vetor G2, que você também já tem, já que você está querendo construir o V3. Pronto, quando você chega no G2 acabou, porque você não tem o G3, né? A tua fórmula realmente só vai até aí. Ora, e aí como é que você consegue o G3? O G3 ele é simplesmente 1 sobre a norma do V3 que você acabou de construir, vezes o vetor V3, que a gente viu que é um vetor de norma 1. Note que isso é exatamente o que a gente tem lá na proposição 4, né? Lá na proposição 4 aqui era o U, aqui também era o U, aqui era o U. O U era fixo e você ia aumentando os índices do G, né? G1, G1, G2, G2, G3, G3, até chegar no último que era o GR. Pois bem, da mesma forma que a gente construiu o G3, a gente constrói também o G4, se for um espaço vetorial de dimensão 4. Então, por exemplo, se você vai construir o G4, você vai precisar de um V4. Então, como você constrói o V4? Ora, começa no mesmo índice, tá? Então, vai ser o 4 menos, e o 4 é fixo. Então, vai ficar o 4, G1, depois produto escalar com o G1, o 4G1, G1. Bem, aqui ficou ruim. Deixa eu ver se eu apago aqui porque ficou ruim. Então é um 4 G1, G1, produto escalar, aí menos o 4 novamente, tá certo? O 4 é fixo. Agora você faz o produto interno com o G1, depois multiplica produto escalar com o próprio G1. G2, né? G2 aumentando. E agora menos o 4 novamente, e agora você tem o G3, né, que você já construiu antes. E aí produto escalar também com o G3. Bem, e aí como você determina o G4, né, já que você já tem o V4? Você determina o G4 fazendo 1 dividido pela norma do V4, que você acabou de construir aqui, escalar o próprio vetor V4.
Então é assim que se faz o processo de Gram-Schmidt. E é claro que isso acaba porque você está pensando em um espaço vetorial de dimensão finita. Então tem que em algum momento acabar.